São Jorge, que são imagens muito bonitas de Portugal, né? Vamos dar início aqui agradecendo aí a Deus a oportunidade de estarmos juntos e estarmos todos bem, né? Estamos aqui assistindo uma apresentação como essa, sinal que estamos, graças a Deus, todos bem. O objetivo do nosso encontro de hoje é falar sobre o Golden Visa, focado na compra do imóvel, a obtenção do Golden Visa através da compra do imóvel. Visto que, de acordo com o orçamento do Estado de 2020, e que poderá ser aprovado ou não em 2021, poderá existir uma certa restrição, uma eventual restrição na compra de imóveis com o objetivo do obter o Golden Visa em Lisboa e na cidade do Porto. E também para falar um pouquinho sobre a vida em Portugal e apresentar também alguns exemplos de imóveis que atendem, né, que possam atender a um possível pedido do Golden Visa. Esse é o objeto do nosso encontro. Apresentar um pouquinho como funciona o nosso trabalho. Nós, então, através da RE/MAX e HB Partners, para quem não nos conhece ainda, nós o que fazemos é conectar os brasileiros às melhores oportunidades do mercado imobiliário da Flórida e de Portugal. Iniciamos o trabalho pela Flórida e ganhamos bastante experiência na Flórida e estendemos esse nosso trabalho para Portugal. Com o tempo, nós estendemos o trabalho a Portugal. E fazemos isso sempre pensando num serviço completo, num serviço de acompanhamento integral, que nós chamamos de um serviço 360 graus. E como é que fazemos isso, né? Como é que fazemos uma compra segura? Buscando assessoria na escolha para a compra do imóvel, e vocês vão ouvir os nossos parceiros falando sobre isso, que é o Carlos Antero, nosso palestrante de hoje, que é o nosso parceiro, nosso assessor, nosso parceiro lá em Portugal, que nos permite, então, assessorar os nossos parceiros e os nossos clientes, né, na escolha e compra do imóvel. Através da assessoria jurídica, vocês vão ver o Dr. Bruno falando sobre Golden Visa e, claro, quando precisamos de uma assessoria jurídica, é através do Dr. Bruno que conseguimos dar esse atendimento. É claro que todas as pessoas que compram, a maioria gosta de viajar, de estar visitando o imóvel, e aí ele precisa que essa viagem seja assistida. E quem que faz essa assistência? Quem dá essa assistência são justamente os nossos parceiros aí, na pessoa do Carlos, que vocês vão ouvir. Precisa de financiamento, aprovação de crédito, nós temos esse serviço também. Consultoria de imigração, a parte de câmbio e seguros, na compra do imóvel precisa fazer a remessa do câmbio, nós damos orientação, temos parceiros para isso também. E se for necessário também um seguro, tanto patrimonial quanto um seguro-saúde, também temos acesso através dos parceiros. E, naturalmente, né, após a compra pelo cliente, ele precisa sempre de uma assessoria pós-venda e também, possivelmente, uma gestão do aluguel do imóvel que ele está comprando, quer seja para curta temporada ou para longa temporada, ele precisa de assistência, e é isso tudo que nós chamamos de um serviço 360 graus. É assim que nós trabalhamos, é assim que fizemos inicialmente na Flórida e que fazemos com certeza e com segurança em Portugal também, através dessas nossas parcerias. Então, o Dr. Bruno Dias, da Berna Advogados, vai nos falar sobre o Golden Visa, com esse foco que eu disse inicialmente. Na sequência, o Carlos vai falar como é viver em Portugal, e ele fala isso de uma maneira natural, conforme ele vai apresentando as opções dos imóveis que ele mesmo selecionou, né, para atender esse objetivo do Golden Visa. Ele já vai falando de como é viver em Portugal, e ele vai nos envolver, com certeza, com todo o conhecimento que ele tem da terra natal dele, né?
É isso, eu quero agradecer a presença de todos. No final, então, nós vamos abrir para o chat, para as perguntas, e que para que possamos ser bastante objetivos e ganhar o máximo de tempo, eu vou passar, então, a palavra para o doutor Bruno Dias. Doutor Bruno, eu vou aqui sair para o senhor poder, para o doutor poder compartilhar a sua apresentação. Muito bem, boa noite a todos. Penso que me estão a ouvir e a ver. E, portanto, quero antes de mais desejar-vos daqui de Lisboa uma boa noite. Ainda é boa tarde, final de tarde, não é? Aqui já são 10 da noite. Está uma noite maravilhosa, devo dizer, uma noite praticamente de verão. E, portanto, estamos aqui reunidos com esta coisa fabulosa que são as tecnologias, como se estivéssemos cada um na sala ao lado do outro e dos outros, e sem limitações de espaço. Estou aqui a ver que já estão 45 participantes, portanto, uma sala cheia, sendo que aqui são várias salas ao lado umas das outras, o que é muito, muito, muito agradável e muito interessante. Vou falar de forma muito, muito breve, para não ser demasiado maçudo, sobre estas questões jurídicas, que são sempre maçudas e que eu tento sempre, e penso que deverá ser assim numa primeira abordagem, que seja de uma forma o mais simples, transparente, acessível possível, mas ao mesmo tempo elucidativa, que dê um panorama geral sobre aquilo que se pretende com esta apresentação. Vou compartilhar a tela para que possamos começar a falar sobre esta questão que nos traz aqui. Antes de mais, eu gostava de fazer desde já aqui uma chamada de atenção, que o Sérgio Martins já falou, que tem a ver, nós estamos aqui para falar exclusivamente sobre o Golden Visa. O Golden Visa é o programa top dos vistos de residência em Portugal, com muitas vantagens para quem acede a este programa, e neste momento nós temos, por força do Orçamento do Estado para 2020, nós temos aprovada uma autorização para que este regime do Golden Visa seja alterado. E seja alterado de uma forma que é preciso ter muita atenção, porque basicamente, como o Sérgio disse, a alteração pode afetar, e nós não temos ainda nenhuma indicação de que não vá para a frente, pode afetar o investimento em Golden Visa nas cidades de Lisboa e na cidade do Porto. Porquê nós referirmos Lisboa e Porto? Porque efetivamente Lisboa e Porto, e depois juntamente com uma outra cidade, como por exemplo Coimbra, como por exemplo Setúbal, mas Lisboa e Porto são de facto as cidades mais importantes do país. Temos uma outra cidade que é Braga, que também é muito importante e muito conhecida dos brasileiros, mas Lisboa e Porto são por excelência as cidades para este tipo de investimento. Para outros também, mas aquilo que nos interessa aqui hoje é o Golden Visa. E com esta lei há a possibilidade de ser excluído todo o litoral que tenha uma população significativa, o que vai fazer com que Lisboa e Porto fiquem garantidamente excluídos do acesso ao Golden Visa. E, portanto, os investimentos em imobiliário que sejam feitos em Lisboa e no Porto, que neste momento é possível aceder ao Golden Visa através desses investimentos, vai ou pode deixar de vir a ser feito. Porquê? Porque esta lei que foi aprovada, este Orçamento de Estado que foi aprovado, diz que o Governo pode, até ao final deste ano, criar esta restrição. Portanto, nem sequer passamos para 2021. Estamos no final deste ano, o Governo tem autorização legislativa para alterar esta situação até ao final do ano. Portanto, temos que ter isto presente. Esta situação foi muito discutida para se chegar a este ponto. Foi aprovada, ao contrário daquilo que muitas pessoas, eu próprio acharia que isto não seria aprovado, mas a verdade é que foi aprovado. E, portanto, é uma limitação que é preciso ter presente
para quem tem intenção, para quem está a pensar, ou até mesmo quem não está a pensar, mas que fica alerta para esta situação, de que a nossa deadline pode ser o final do ano e, portanto, se for para fazer um investimento para poder aplicar no Golden Visa, e como temos procedimentos a fazer que têm timings, têm tempos que têm que ser cumpridos, desde a compra da casa, os timings para a compra da casa, antes disso os timings necessários para as formalidades necessárias à compra da casa, desde logo do lado do investidor no Brasil, a criação dos fundos necessários, o câmbio, tratar do câmbio, escolher a melhor altura para o câmbio e depois os procedimentos todos aqui em Portugal, designadamente, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas designadamente a abertura da conta bancária, porque o investimento para o Golden Visa, para a aquisição de imóvel, tem que ser feito, o pagamento tem que ser feito através de uma conta bancária em Portugal. E, portanto, é obrigatório, não é possível haver aprovação de um Golden Visa sem que exista uma conta bancária em Portugal, sem que o dinheiro para o investimento, para a compra do imóvel, dê entrada no banco em Portugal, do qual é titular o investidor que vai aplicar no Golden Visa, e, portanto, tudo isto são procedimentos que têm os seus trâmites, são rápidos, mas têm os seus trâmites e têm que ser cumpridos e tudo tem que ser considerado. Depois, na própria compra da casa, o Carlos Anter também falará nos trâmites e nos timings necessários para isso, e depois da compra da casa, então, teremos que fazer a entrada do processo para o Golden Visa. E, portanto, há aqui todo um espaço de tempo que nós estamos neste momento, digamos, em contagem decrescente. Nós estamos em julho, estamos a 6 meses do final do ano. Estes 6 meses, por experiência, todos nós sabemos, todos nós que estamos nestes mercados, nestes meandros, destes negócios, sabemos que é um tempo que corre muito rápido. Aqui em Portugal vamos ter o verão agora, o verão também é um tempo por vezes morto, porque as pessoas vão de férias, este ano não se sabe muito bem ainda como é que vai ser, mas é um período por natureza de férias e, portanto, tudo isso tem que ser conjugado, tudo isso tem que ser pensado. Vamos então à nossa apresentação do Golden Visa. Quais são as vantagens do Golden Visa? As vantagens do Golden... Estão a ver a tela? Alguém pode confirmar? Ok, Sérgio, obrigado. As vantagens do Golden Visa. O Golden Visa tem a grande vantagem de ser... O Golden Visa é uma autorização de residência, igual a algumas outras autorizações de residência que existem, que são concedidas a estrangeiros, mas o Golden Visa tem a grande vantagem de não ser necessário, apesar de ser uma autorização de residência, não ser necessário, não ser obrigatório viver em Portugal. E, portanto, permite aquilo que muitas pessoas fazem, que muitas pessoas estão a fazer, e principalmente brasileiros, que é projetar a sua vida a médio prazo. E, portanto, ter a possibilidade de criar esta autorização de residência, de criar a possibilidade de poder a qualquer momento decidir se quiser vir viver para Portugal, fazê-lo, sem depois ter que estar, enfim, a encontrar soluções que às vezes não são fáceis. E, portanto, com o Golden Visa, a pessoa e a família ficam titulares de uma autorização de residência que não os obriga, apesar do nome ser autorização de residência, não os obriga a viver em Portugal. Têm apenas que vir um período a Portugal muito curto, em cada ano, que são 7 dias. 7 dias no ano, 14 dias em 2 anos. E, portanto, esse período é um período muito fácil de cumprir, muito fácil. E a qualquer momento podem decidir viver em Portugal. E ao viver em Portugal têm como grandes vantagens ter acesso a tudo aquilo que nós, os portugueses, temos, com uma coisa que eu digo por brincadeira, com exceção de uma coisa que eu costumo dizer por brincadeira, que é não têm direito de voto. E, portanto, infelizmente não podem vir votar nos políticos portugueses e não podem ser eleitos para os órgãos de representação política em Portugal. O que presumo que seja uma grande maçada para muitas pessoas, não é? Mas é a única limitação, porque tudo o resto, os direitos são rigorosamente iguais, acesso a hospitais, acesso a tribunais,
acesso à segurança social, acesso às escolas para os filhos, às universidades. Portanto, todos os direitos que os portugueses têm, também os brasileiros têm. Acesso, obviamente, ao mercado de trabalho sem quaisquer requisitos especiais, ao contrário de quem não tenha uma autorização de residência, que tem que cumprir uma série de requisitos e não é fácil obter essas autorizações de residência e, portanto, tem acesso a todos esses benefícios. O outro grande acesso de ser um passaporte, entre aspas, para circular em todos os países do Estado de Schengen, ou seja, genericamente em todos os países da Europa, sem necessidade de qualquer outro tipo de autorização. E depois, ou antes até, melhor dizendo, o reagrupamento familiar. Ou seja, é possível ao titular do Golden Visa, e é isso que acontece, pedir o reagrupamento familiar, desde logo para o cônjuge, marido ou esposa, para os filhos e até mais além do que isso, como já vamos ver mais a seguir. O reagrupamento familiar, como eu estava a dizer, investidor, o cônjuge, os filhos menores ou filhos incapacitados, também para filhos adotados, filhos maiores se estiverem a estudar e comprovem que estão a estudar e que ainda são dependentes dos pais, e os próprios pais do investidor, em certas circunstâncias, se forem também dependentes, ou seja, se não tiverem rendimentos próprios, também podem aceder ao Golden Visa, ou seja, a esta autorização de residência com todos os benefícios que a autorização de residência tem. Como obter um Golden Visa? Aquilo que nos interessa aqui especificamente, e eu explico-vos porque é que interessa, não é por estarmos aqui perante agentes imobiliários, mas porque, como eu vos vou explicar, é a forma não só tradicional, mas como a forma mais eficaz de obter o Golden Visa. É através de compra de imóveis. Um investimento de 500 mil euros ou 350 mil euros em certas circunstâncias específicas que têm que ser encontradas, têm que ser analisadas, por vezes não são fáceis e que podem ter alguns condicionalismos que é preciso considerar em termos de a realização do investimento e a conclusão do próprio investimento. Ou seja, tem que ser determinados imóveis que têm que reunir determinadas características, ou seja, estarem numa área de reabilitação urbana, portanto estamos a falar de imóveis antigos, que estão numa área que precisa de ser reabilitada e têm que ser objeto de obras de reabilitação pelo investidor. E, portanto, o próprio investidor tem também que fazer um contrato de empreitada, fazer as obras no imóvel para que o imóvel possa ser elegível para aplicar no Golden Visa. Com o investimento dos 500 mil euros, a aplicação ao Golden Visa é direta, sem qualquer tipo de contingências, sem qualquer tipo de outros requisitos que não seja o investimento mínimo dos 500 mil euros. Uma nota para referir que este investimento pode ser feito num ou mais imóveis, ou seja, podem ser 2 imóveis, um imóvel de 300 mil euros, um imóvel de 200 mil euros, podem ser 3 imóveis, 2 imóveis de 150 mil euros e um imóvel de 200 mil euros. Portanto, podem ser imóveis habitacionais ou não habitacionais, portanto, pode ser um escritório, pode ser uma loja, pode ser inclusivamente um lote de terreno para construção, tem que ser uma propriedade, qualquer tipo de propriedade, e podem ser várias. E o investimento é que tem que ser cumprido pelo valor mínimo que a lei prescreve. Também é possível fazer o Golden Visa através de uma transferência de capitais de 1 milhão de euros, capital esse que fica parqueado no banco durante o período do Golden Visa, que são 5 anos. E não, durante esse período não pode ser mexido. Como todos sabemos, em Portugal as taxas de juros para pedir financiamentos são muito baixas e, consequentemente, as taxas de juros de rendimento do capital no banco também são muito baixas. E, portanto, digamos que é um investimento, entre aspas, que tem pouca rentabilidade ou nenhuma e, portanto, basicamente se alguém decidir por aqui, é colocar 1 milhão de euros que, como conseguem perceber, dá para comprar 2 imóveis de 500 mil euros e, portanto, dá para 2 famílias fazerem
2 Golden Visa. Por exemplo, acontece dois irmãos que pretendem os dois aceder e com 1 milhão de euros fazem 2 Golden Visa para cada uma das respectivas famílias. Outra forma de investimento é a criação de 10 empregos, 10 postos de trabalho. Portanto, criação de um negócio, de uma empresa e criar 10 postos de trabalho que têm que ser mantidos durante 5 anos. Posso-vos dizer que, feitas as contas, entre salários, encargos sociais, seguros, todo tipo de obrigações que a empresa tem com os funcionários, com os empregados, ao fim de 5 anos, 10 empregados custam mais do que 500 mil euros. Além de que, enfim, tem que ser um negócio que a pessoa tenha a certeza, se é que alguém pode ter a certeza nos dias de hoje, que um negócio vai durar 5 anos. Porque mesmo que o negócio não dure 5 anos, o investidor tem que manter os postos de trabalho. E, portanto, tem os custos sem ter qualquer tipo de retorno. Há outras formas ainda de investimento que podem ser consideradas e que são investimento em investigação científica, em produção artística, em património cultural, em fundos de investimento ou de capital de risco. Tirando os fundos de investimento e o capital de risco, as outras formas de investimento, que há mais do que estas, eu sintetizei aqui nesta apresentação, estas formas de investimento também têm, em termos da perspectiva do investidor e da perspectiva do retorno, eu pessoalmente tenho muitas dúvidas, porque investimento em investigação científica ou em produção artística ou em património cultural é um investimento que ou dá frutos a longo termo, muito mais do que os 5 anos do Golden Visa, sendo que o risco de não dar frutos é sempre muito grande. Os fundos de investimento é algo que também está agora a aparecer muito. Tem a característica própria dos fundos de investimento, são fundos de risco, são fundos para um determinado perfil de investidores e, portanto, há que ter cautela também neste tipo de investimentos. O que nos leva ao princípio e faz com que aquilo que efetivamente é usado, aquilo que efetivamente é escolhido para aceder ao Golden Visa é o investimento em imóveis, o investimento no imobiliário. O Carlos Antero irá falar sobre isso também, a rentabilidade que o imobiliário tem e, portanto, é uma questão até universal, a questão da rentabilidade do imobiliário, mas eu deixo isso para o Carlos Antero falar. As fases do Golden Visa. As fases do Golden Visa. O Golden Visa dá entrada e o primeiro período do Golden Visa é de 1 ano. Este ano há uma norma excepcional que foi criada e que está a permitir, enfim, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é quem aprova os Golden Visa, está a conceder Golden Visas para o primeiro período por 2 anos, em vez de 1 ano. Mas a regra é o primeiro Golden Visa tem 1 ano de validade. E durante este ano de validade, como eu vos referia, tem que o investidor e a família, todas as pessoas que estiverem agregadas ao Golden Visa, têm que passar 7 dias em Portugal. Costumam os investidores dizer, os brasileiros com mais efusão, os outros com mais naturalidade, digamos assim, o problema não é ter que passar 7 dias em Portugal, o problema é passar só 7 dias em Portugal. Porque quem já veio a Portugal sabe que, e aqui nós puxamos nos nossos galões, como nós costumamos dizer, com muita falta de modéstia, passar 7 dias em Portugal é fácil, muito fácil. E, portanto, apetece sempre passar mais. Eu devo-vos dizer, quando vou ao Brasil, também me apetece passar mais do que 7 dias. Portanto, é recíproco esta vontade. Depois temos uma segunda fase, que são 2 anos de validade, ou seja, o Golden Visa, antes de terminar o primeiro período de 1 ano, tem que ser renovado, tem que se manter os requisitos, há uma verificação de que se mantêm os requisitos, designadamente o mais importante, que é a manutenção do investimento, ou seja, o investidor não pode vender o imóvel, a não ser que troque o imóvel por outro imóvel e mantenha o investimento sem qualquer tipo de hiato, sem qualquer tipo de buraco no meio desta transação. Tem que comprar um novo imóvel para substituir o que tem e só depois então pode vender aquele que tem, porque o requisito essencial é
o investimento tem que se manter efetuado ininterruptamente durante os 5 anos do Golden Visa. E, portanto, há um outro requerimento, há um outro requisito que é importante, porque é obrigatório, que é não haver antecedentes criminais. O investidor não pode ter antecedentes criminais e, portanto, ao contrário daquilo que por vezes se lê na comunicação social, sei que no Brasil também se lê isso às vezes, agora nos últimos tempos não tem aparecido, mas às vezes lê-se que o Golden Visa é um refúgio para os criminosos do mundo inteiro. Não é verdade, não é verdade, porque nenhum Golden Visa é concedido se houver antecedentes criminais, nenhum Golden Visa é renovado se, no entretanto, a pessoa tiver uma condenação criminal. E já tivemos poucos, mas já tivemos alguns casos de pessoas que tinham o Golden Visa, no entretanto, foram condenados e ficaram com cadastro criminal e, como tal, foi-lhes retirado, foi-lhes cassado o Golden Visa. E, portanto, temos regras muito claras, um controle muito apertado e não acontecem essas coisas. Segunda fase, aprovada a renovação, são 2 anos, e aqui chamo um alerta, mesmo para os Golden Visa que estão a ser aprovados este ano e que têm um período inicial de 2 anos em vez de 1 ano, a renovação são 2 anos. O que vai fazer com que o Golden Visa, na totalidade, passe a ser 6 anos, porque passa a ter 2 anos no primeiro, mais 2 anos no segundo e mais 3 anos no terceiro período. E, portanto, vai dar um período total de 6 anos. Mas já lá chegamos. Durante estes 2 anos da primeira renovação é necessário, é obrigatório passar 14 dias em Portugal. Estes 14 dias não é obrigatório que sejam todos juntos, podem ser separados, 7 mais 7, 10 mais 4, 9 mais 5, enfim, da maneira que der mais jeito. Ou podem ser os 14 todos juntos e podem ser no segundo ano de vigência do período deste novo cartão do Golden Visa. O Golden Visa, como eu estava a dizer, é uma autorização de residência e, portanto, em bom rigor, é um cartão que é uma autorização de residência, é um cartão tamanho de um cartão de crédito e que tem incerto uma autorização de residência que permite todas estas vantagens. Depois temos uma segunda renovação, com os mesmos procedimentos da primeira renovação, o mesmo período de validade, a mesma obrigação de estadia dos 14 dias e chegamos ao fim do Golden Visa. Finalizado o Golden Visa, há 3 hipóteses, eu só pus aqui 2, mas há 3 hipóteses. Uma das hipóteses é continuar com o Golden Visa, que para os brasileiros tem pouco interesse porque a hipótese mais normal é pedir autorização permanente de residência. Porquê permanente? Porque, como se percebe, esta autorização de residência, o Golden Visa, é uma autorização temporária. Tem um primeiro período de 1 ano ou de 2 anos, tem um segundo período de 2 anos e tem um terceiro período de 2 anos. E os requisitos têm que se manter ao longo deste período todo, daí que seja necessário fazer as renovações e demonstrar o cumprimento dos requisitos em cada uma das renovações. Ao fim dos 5 anos é possível pedir a autorização permanente. Devo-vos dizer que os 2 requisitos fundamentais são ter cumprido os 5 anos do Golden Visa, portanto ter 5 anos de autorização de residência válida em Portugal, que fica cumprido através do Golden Visa, mesmo que a pessoa não tenha vivido em Portugal, e saber a língua portuguesa. O que, obviamente, para o brasileiro não é problema, não é? Por isso eu dizia que há uma outra alternativa, que é renovar o Golden Visa, que é usada por outros estrangeiros de outras nacionalidades que não têm ainda, que não conseguem cumprir o requisito da língua portuguesa, o que para os brasileiros, felizmente, é muito fácil. Na mesma altura, ou em momento posterior, é possível pedir nacionalidade. Para pedir a nacionalidade é preciso demonstrar que existe um grau de ligação forte com Portugal, com o país, porque a nacionalidade implica atribuir todos os direitos que os cidadãos portugueses têm, passaporte português, com todas as vantagens que daí advêm, e portanto tem que haver uma ligação. É preciso demonstrar, e agora, portanto daqui a 5 ou 6 anos não sabemos como é que será, mas agora é preciso demonstrar que existe essa ligação
e que, portanto, normalmente essa ligação é demonstrada quando a pessoa está efetivamente a viver em Portugal. Pode ter vindo viver para Portugal no último ano ou nos últimos 2 anos, mas demonstrar que está a viver em Portugal. Vamos ver daqui a 5 anos qual é que é esse requisito. Os custos do Golden Visa, de forma muito sintética. Temos, para dar entrada do processo do Golden Visa, temos 534 euros, que é a taxa de análise do processo do Golden Visa para o investidor. Para os membros da família que podem dar entrada dos processos de reagrupamento ao mesmo tempo, há uma taxa que são 80 e poucos euros e, portanto, nem tem relevância para constar nesta apresentação. Quando o Golden Visa é aprovado, há uma taxa a pagar, uma taxa de aprovação, que são 5.336 euros por cada Golden Visa aprovado. Quando vamos para a renovação, a mesma taxa de análise para o investidor e para a família, os tais 80 euros, e, uma vez aprovado, há uma taxa de aprovação a pagar, que são 2.668, são, grosso modo, 50% do valor da taxa inicial. Para a segunda renovação, a mesma coisa, os mesmos valores. Para o 6º ano, autorização permanente e nacionalidade, daqui a 5 ou 6 anos falamos para saber que taxas é que o CEF está a cobrar, mas devo dizer que são taxas muito baixas. Neste momento são taxas entre os 250 e os 350 euros, portanto são taxas que não têm nada a ver com estas taxas e são taxas muito, muito, muito baixas. Custo do Golden Visa também com o advogado, honorários de advogado para todo o processo durante os 5 anos, 6.000 euros mais IVA. O IVA é a taxa que é cobrada ao Imposto sobre o Valor Acrescentado, a taxa que é cobrada pelo Estado, que são 23%. Os custos para a aquisição do imóvel, tendo por base a aquisição de um imóvel de 500.000 euros, que é o padrão. Eu diria que se nós temos 98,5% dos investimentos feitos para Golden Visa são em imóveis, e depois há uma pequena franja, há um ou outro investidor que coloca 1 milhão de euros no banco e pouco mais, de quem investe em imobiliário, a maior parte investe, uma grande parte, eu não vou arriscar dizer percentagem, porque o Carlos Antero se calhar fala melhor sobre isso, mas dos meus clientes, e que são muitos, eu posso-vos dizer que 99%, ou mais de 99%, compram imóveis acima de 500.000 euros. E, portanto, este é o padrão. Para um imóvel de 500.000 euros, nós temos vários custos a considerar. Desde logo um custo que é o custo do IMT. O IMT é o Imposto Municipal sobre as Transmissões, é o imposto que toda a gente tem que pagar quando adquire um imóvel. Para 500.000 euros, esse valor são 28.964 euros. Depois temos o imposto de selo, que é pago na mesma altura que este Imposto Municipal sobre as Transmissões, que são 4.000 euros, são 0,8%. Temos custos com a documentação, certificação e legalização de documentos, procurações que são necessárias do investidor para o advogado, certificação de passaportes, o CEF exige passaportes legalizados, toda uma série de documentos poderão ir, normalmente fica muito abaixo disto, depende obviamente do número de documentos que vamos precisar, depende do número de membros do agregado familiar e, portanto, normalmente fica muito abaixo disto. E depois temos os custos registrais, que é o custo de registar o imóvel em nome do investidor e que são neste momento 275 euros. Deixem-me voltar só um pouco atrás para dizer que os meus honorários são os honorários para assessorar desde o início, incluindo a abertura de conta, todos os procedimentos inerentes, a própria obtenção do número fiscal português, o NIF, que é o correspondente ao CPF no Brasil, a aquisição do imóvel e depois a aplicação para o Golden Visa e as renovações para o investidor e a família. Continuando, peço desculpa, uma nota muito importante a considerar. Em Portugal não há imposto sobre sucessões e doações. Ou seja, Portugal não cobra, se há um falecimento, não cobra aos herdeiros, não cobra imposto de sucessão. Também se uma pessoa quiser fazer doações aos seus familiares diretos,
também não há imposto sobre as doações. E isto é uma questão que me parece muito importante e que é muito relevante. Enfim, este é o meu escritório, são as áreas em que nós trabalhamos. Esta é a equipa dedicada ao Golden Visa. Ainda falta aqui toda a parte da assessoria administrativa e de apoio. E estes são os meus contactos. Como prometido, fiz uma apresentação breve, também para dar a oportunidade ao Carlos Antero de falar. Estarei aqui depois no final para responder a dúvidas e a questões. Muito obrigado. Obrigado, Bruno, pela apresentação. Bastante objetiva, clara, né? Vamos passar, então, imediatamente a palavra para o Carlos. Cadê o Carlos? Está nos ouvindo? Carlos? Sérgio, eu acho que deve ter 2, 3 perguntas aí no chat. É preferível responder agora ou no final? Vocês querem? Eu estava deixando para o final. Então, podemos aproveitar o Bruno agora e já fazemos as perguntas ou deixamos para o final? Eu acho que seria mais conveniente já tratar desse assunto agora, né? O que vocês acham? Eu acho mais objetivo. Vamos lá. Então vamos lá. Ok, então vamos lá. Temos aqui uma pergunta do Mário Oliveira, que pergunta a quem mora em Portugal se acha que vai acontecer até ao final do ano. O que é que nós percebemos sobre isto? O que é que nós sabemos sobre isto? Não sabemos nada neste momento. Infelizmente, devo-vos dizer que não sabemos nada. Como eu vos disse, eu próprio, muita gente e eu próprio não acreditávamos que esta lei fosse aprovada. Ela foi aprovada, ao contrário daquilo que era a expectativa. Foi aprovada. O Governo tem, nos termos desta lei do Orçamento de Estado que foi aprovado, tem a autorização da Assembleia da República até ao final do ano para fazer esta alteração e eu penso, eu não sei, não tenho qualquer opinião formada sobre essa questão neste momento e eu penso que ninguém tem, até por causa desta questão da pandemia. Todo o foco tem estado desde março virado para esta situação, agora está virado para a recuperação da economia e, obviamente, o controle da pandemia e, portanto, neste momento é muito cedo para se dizer o que é que efetivamente vai acontecer. Agora, temos que ter como nota o que é certo é que esta autorização existe, foi aprovada e o Governo pode sempre, à última da hora, até ao final de dezembro, aprovar esta alteração para entrar em vigor no dia 1 ou no dia 2 de janeiro. E, portanto, é um risco real, Se vai acontecer ou não, infelizmente, eu não consigo dizer, nem consigo ter, devo dizer com toda a frontalidade, com toda a franqueza, não consigo ter opinião formada sobre isso neste momento. Acho que quem tiver, efetivamente, quem tiver pensado, quem tiver a equacionar, a investir no Golden Visa, acho que deve fazer a cautela antes do final do ano e dar entrada de um processo de Golden Visa antes do final do ano. Porque a lei depois não vai ter efeitos retroativos. E, portanto, os processos que já tiverem entrado, já entraram e ainda são aprovados de acordo com as regras vigentes à data em que o processo entra. Uma vez aprovada uma lei que efetivamente cria estas restrições, qualquer processo que entre depois disso já está sujeito a estas restrições e, portanto, já não poderá ser, para dar um exemplo limite, alguém que conclua um investimento, ou seja, que conclua uma compra em dezembro, tendo em conta os documentos que nós temos, que precisamos, que são necessários para dar entrada do Golden Visa. Só está tudo pronto, só está tudo em ordem para dar entrada no início de janeiro. Em janeiro já temos a lei que cria estas restrições. Já a pessoa fez o investimento em vão, porque investiu, mas quando vai dar entrada do processo, já estas restrições estão em vigor. E, portanto, é um risco que não se pode correr. Temos aqui outra pergunta em relação ao Covid-19. Brasil, considerado de alto risco, ouvi dizer que a maioria estaria proibindo os brasileiros de entrar nos países participantes. Como Portugal está tratando deste assunto? Bem, Portugal neste momento está tratando deste assunto seguindo as determinações da União Europeia. Ou seja, criando restrições à circulação de pessoas vindas de fora, com exceção de algumas situações, no caso do Brasil, com exceção das viagens que sejam essenciais, isso enfim, será definido pelo Governo, ainda não foi definido, de voos que venham e que vão
para São Paulo e para o Rio de Janeiro. São as cidades para as quais estão autorizados voos de e para o Brasil a partir de Portugal. Portanto, também continuamos a acompanhar isto e daí que, novamente, o Carlos Antério irá falar sobre isto, as compras à distância já há algum tempo que se estão a incentivar e estão a aumentar por não se saber exatamente como é que esta situação vai evoluir e ninguém sabe, ninguém pode dizer se daqui a uma semana ou daqui a 15 dias estas restrições são levantadas. Há essa expectativa, até porque o verão na Europa está a chegar a passos rápidos e, portanto, a Europa toda precisa também do turismo, precisa do fluxo de passageiros e, portanto, toda a Europa vai, com certeza, assim que possível, abrir cada vez mais a possibilidade destes voos. Repito, a regra neste momento é possibilidade de voos de pessoas que tenham assuntos essenciais para tratar no Brasil, voos que venham de São Paulo e do Rio de Janeiro. Outra pergunta, quero saber se quando aprovam lei em Portugal já não vem a partir quando ela vigora como no Brasil. Não percebo muito bem o que é que isto quer dizer, mas penso que já respondi, ou seja, a lei vigora a partir do momento em que for aprovada, é aprovada, pode entrar em vigor no dia a seguir e, portanto, todo e qualquer processo de Golden Visa que entre no momento seguinte já tem que estar de acordo com essas regras, mesmo que o investimento tenha sido feito anteriormente. Portanto, o que conta é a data de entrada do processo do Golden Visa. Penso que terei respondido a todas as perguntas. Se houver mais alguma, depois poderei voltar aqui. Bruno, tem mais uma pergunta do Eduardo, Bruno. Ok, veio agora. Os valores dos custos de obtenção do Golden Visa são referentes a uma pessoa ou família inteira? São referentes a uma pessoa. Atenção, os custos para o governo português, não são os custos do advogado. Os custos do advogado, já expliquei, são para a família toda. Os custos para o governo português, ou seja, para o CEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é quem processa as aplicações do Golden Visa, são custos por pessoa. Ok? Ok, Sérgio. Bruno, deixa eu atravessar aqui o chat, vou fazer a pergunta aqui, uma última pergunta, talvez, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta para o Bruno, mas é o seguinte, explica um pouquinho mais para a gente, Bruno, como é que funciona o orçamento do Estado. Então, essa restrição colocada no orçamento do Estado de 2020, né, em relação à compra de imóveis com o objetivo de entrar com o pedido do Golden Visa, ela está pode ser aprovada pode ser imposta a partir de 2021, é isso? Eu vou explicar. A minha pergunta é a seguinte, o novo orçamento do Estado tem que ser aprovado no próximo ano. Uma vez essa lei existindo, ela pode, no novo orçamento, ser revogada? Como é que funciona a legislação em Portugal nesse sentido? Ok, eu vou explicar. O que foi aprovado no Orçamento do Estado, o Orçamento do Estado é a Lei Geral do Estado, a lei principal do Estado, não é? Como também em outros países, no Brasil, e, portanto, é a lei que define as regras de funcionamento do Estado para o ano, neste caso, para o ano 2020. No Orçamento de Estado, o que foi aprovado foi uma autorização para o Governo legislar até ao final do ano de 2020, no sentido de criar restrições quanto ao investimento em imóveis em toda a zona, vamos dizer, não é assim que diz a lei, mas é mais fácil de perceber assim, em toda a zona litoral de Portugal, que são as zonas mais densamente povoadas. E, portanto, isto é com o objetivo de retirar o investimento para o interior do país. E, portanto, o que esta lei tem é a autorização para o Governo legislar sobre esta matéria até ao final de 2020. Porque se o Governo não legislar até ao final de 2020, esta autorização caduca. E, portanto, tem que ser no novo Orçamento de Estado, em 2021, que tem que ser feita nova autorização. Porque o Governo deixa de poder legislar. Mas o Governo tem esta carta branca, digamos assim, o Governo tem esta carta branca
para até ao final de 2020, e como vos disse, pode ser no dia 30 de dezembro de 2020, o Governo pode aprovar e fazer publicar uma lei que diga, a partir do dia 1 ao dia 2 de janeiro, só se consideram elegíveis para o Golden Visa os investimentos que forem feitos no interior do país. Ponto final. Ok, quando nós falamos de litoral, nós incluímos uma região muito ampla, né? Talvez uma grande parte da Grande Lisboa, do Grande Porto, é isso? Sim, É isso, né? É. Então ficaria mais voltado para o interior mesmo, né? Quando nós falamos em Lisboa, e essa sua observação é muito pertinente, quando nós falamos em Lisboa, e quem conhece Lisboa, não estamos a falar de Lisboa cidade. Estamos a falar de Lisboa, estamos a falar de Oeiras, estamos a falar de Carcavelos, estamos a falar de Sintra, estamos a falar de Cascais, portanto estamos a falar da grande Lisboa. Ok? Isso é importante. E o Porto a mesma coisa, estamos a falar de Porto, estamos a falar de Gaia, estamos a falar de Matosinhos, ok? Portanto estamos a falar do grande Porto também. Perfeito. Então pode ser que em 2021, mediante o novo orçamento do Estado, né, isso tudo caia por terra se o orçamento do Estado não inserir novamente essa restrição, é isso? Não. Não. Pode haver duas situações. Uma é o Governo não aprovar essa legislação até ao final do ano. Ok. Se não aprovar essa legislação até ao final do ano, ela caiu, ela caducou, já não pode ser usada. E, portanto, tem que ser o novo Orçamento de Estado que tem que aprovar uma nova autorização para o Governo fazer isso. Ok? Perfeito. Okay. Pronto, mas a verdade é que o Governo neste momento tem carta branca e, portanto, digamos que o jogo político e os interesses políticos que estão em cima da mesa podem levar a que isso seja aprovado. Portanto, é um risco. Até porque isto já se falava há algum tempo, devo-vos dizer. O Carlos também sabe bem disso. Isto já se falava há algum tempo. Durante algum tempo ninguém queria acreditar, ninguém dava grande importância a este movimento, que era um movimento político mais da esquerda mais, digamos, não é bem radical, mas a esquerda mais à esquerda, digamos assim, que queria estas restrições para retirar, digamos, o fluxo das grandes cidades e tentar dinamizar o interior. A proposta, eu posso-vos dizer que eu acompanhei isso em termos de propostas legislativas. As propostas legislativas eram no sentido de privilegiar ou arranjar formas de privilegiar o investimento no interior, e aquilo que acabou por ser aprovado à última da hora, devo-vos dizer, foi a restrição de investimento no interior, o que é uma coisa completamente diferente. Ou seja, deixou, enquanto que a proposta inicial era arranjar mecanismos para potenciar, para incentivar o investimento no interior, mas sem retirar a possibilidade de investimento nas grandes cidades, aquilo que acabou por ser aprovado num malabarismo, até diria eu, quase político, o que acabou por ser aprovado foi, de facto, acabar com os Golden Visa na Grande Lisboa e no Grande Porto, que é isso que está em causa aqui. Exatamente. Eu fiz questão de fazer essas perguntas para o pessoal entender bem que é muito importante, né? Ou é agora, até o final do ano, ou, né, Bruno? Está aqui uma pergunta sobre se o Algarve, Setúbal e Troia também são considerados como litoral. Como vos disse, a lei não fala em litoral, a lei fala em zonas de densidade populacional. E as zonas mais densamente, que têm mais população, povoadas, mais densamente povoadas, são de facto as zonas do litoral. Algarve, Setúbal e Troia são situações diferentes. No Algarve há concelhos em que sim e outros em que não. Setúbal estará ou poderá estar dentro dessa restrição. Troia já pertence a Grândola, que é uma outra cidade mais abaixo, e portanto não tem essa restrição. Ok. Perfeito. Okay. Muito bem, vamos passar a palavra ao Carlos. Muito bem, Bruno, muito obrigado. Carlos, agora somos todos ouvidos. Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui convosco. Obrigado pelo convite, Sérgio, Jorge, Marcelo e a todos os amigos que vão partilhar este tempo connosco.
Bom, cabe-me a mim apresentar a situação em Portugal em termos de atração de investimento e em termos de imobiliário. Ponto de situação de imobiliário. Eu estou aqui com um problema, só um minuto. Ok. Neste momento está... Ok. Ok. Bom, para começar, eu não resisto a apresentar um filme recentemente feito pelo Turismo em Portugal, pelo Departamento de Turismo, e que reflete muito bem o que se passa neste momento. Portugal, como sabem, é um destino turístico internacional, visitado por mais de 50 países diferentes, pessoas de 50 países diferentes, e o que acontece é que, de um momento para o outro, a mobilidade internacional congelou e isso refletiu-se naturalmente no fluxo turístico em Portugal. Simplesmente parou, inclusivamente de umas regiões para as outras. E recentemente, à medida que se ia vencendo, digamos assim, esta luta contra este vírus, o turismo em Portugal produziu um vídeo no sentido de chamar a atenção para as particularidades do país, no sentido de atrair visitantes, de atrair turistas. Eu passo então a exibir o filme. Carlos, eu acho que você pode ampliar a sua tela aí, né? Você pode tornar no modo apresentação, tá? Não tá. Não está, espera. É só clicar aqui embaixo nesse negocinho aqui embaixo. Ah, sim, só um minuto. Perfeito, Carlos, obrigado. Desculpem. Este vídeo tem talvez umas 3 semanas. Está sem som, Carlos. Eu não percebo. Ô Fred, o que ele pode fazer para colocar o som ali? Espera aí que eu estou tentando resolver rápido. Continua sem som? Está sem som. Não entendo. Carlos, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o link, eu achei esse vídeo no YouTube e eu vou introduzir o link aqui no chat, porque aí os participantes Agradeço. vão acessar Agradeço, depois. porque não estou a conseguir pôr o som. Não percebo o que é que está a acontecer. Pronto, porque aí todos podem acessar depois e assistir. Claro. Obrigado. Carlos? Sim.
Então, o vídeo é só você tirar o vídeo, porque depois o pessoal vai assistir através do link, porque está sem som, você não consegue colocar o som. Ok? Ok. Quem é que vai pôr o vídeo? Não. É assim, Carlos. Não dá para escutar o que o Fred está sugerindo. É que as pessoas depois acessem o link que ele colocou no chat e Não tinha assistam ao percebido. vídeo. Que Não realmente tinha é muito percebido. bonito, mas você não está conseguindo colocar o som, né? Não entendo o que é que se está a passar, mas de facto não consigo mesmo pôr o som. Então nós vamos ter que Vocês não deixar. conseguem partilhar o vídeo, Sérgio? Oi? Vocês não conseguem partilhar o vídeo? Não sei, consegue, Fred? Sérgio, esse vídeo já foi compartilhado nos grupos. Já está compartilhado. Ele passou o link aí. Só um minuto. Bom, então vamos passar aqui à informação mais recente sobre o comportamento dos preços do imobiliário em Portugal durante o primeiro trimestre. E confirmando notícias que tinham saído na Forbes e noutros magazines internacionais e também aqui em Portugal, os preços das casas não diminuíram. O que aconteceu é que, inclusivamente, aumentaram e tivemos um mês e meio deste primeiro trimestre muito complicado em termos do Covid, em que o número de casas do primeiro trimestre relativamente ao último trimestre, ao primeiro trimestre de 2020, de 2019, baixou, mas baixou de um valor, de um número muito pouco significativo. O que significa a continuação de um fluxo de compradores muito elevado e, não podendo viajar, significa que estão-se a proceder muitas vendas à distância. Aqui, em termos de preços, temos um aumento de 4,9% no primeiro trimestre de 2020, relativamente ao quarto trimestre de 2019, e um aumento de 10,3% neste primeiro trimestre relativamente ao primeiro trimestre de 2019, o que é muito significativo. Estes são os aumentos de preços verificados nas diferentes regiões do país e em todas as principais regiões verificamos que houve aumento de preço. Com a nova realidade, o mercado imobiliário mexeu, alterou profundamente, rapidamente, e o que tem acontecido é que, na procura de proceder a vendas à distância, os meios promocionais mudaram substancialmente. Hoje em dia, um descritivo simples, acompanhado com fotografias, digamos que normais, não são de modo algum suficientes. O comprador que está à distância necessita de ter acesso a um conjunto de propriedades do perfil que ele selecionou e depois precisa de ter, perante as propriedades principais que ele escolher, precisa de ter vídeos que lhe permitam perceber não só a propriedade em si mesma, mas de toda a envolvente, desde a rua, prédios envolventes dessa mesma rua e os locais de maior interesse. E
esta metodologia de trabalho tem sido tão importante que os grandes players, os grandes operadores imobiliários em Portugal rapidamente colocaram os seus departamentos de marketing a trabalhar seriamente nestes novos modelos promocionais. E eu vou-vos dar um exemplo. Na Remax, até há 2 meses atrás, 3 meses atrás, nós temos um site permanente com 64 mil propriedades. E o que acontece é que eram raras, digamos, as propriedades que tinham vídeo. Saiu recentemente, há cerca de uma semana, uma diretriz da Remax em Portugal, em que as novas propriedades a serem inseridas no site, obrigatoriamente têm que ter vídeo. As fotos não são suficientes. E todas aquelas que já estão no site, progressivamente, em 3 meses, todas elas têm que ser inseridas vídeo também. Isto mostra bem a importância que se está a dar aos meios promocionais de promoção da venda à distância e de produzir uma nova dinâmica de apresentação dos produtos. Conforme o Dr. Bruno Dias referiu, o processo de compra de uma propriedade em Portugal é rápido, é simples, é seguro e, após a seleção da propriedade, toda a questão burocrática, todos os documentos necessários para concluir a venda podem ser processados à distância, inclusivamente a abertura de conta bancária, procuração e assinatura de contratos de promessa e escrituras. Antes da apresentação das propriedades, eu começaria por apresentar as principais regiões onde o investimento se tem feito, não só o investimento para a obtenção do visto de residência, mas também o investimento no sentido ou do lazer ou de procura de rendimento. Lisboa continua a ser o polo principal de atração de investidores. E em Lisboa investem mais de 50 investidores de 50 nacionalidades diferentes, não só o investidor individual, mas o investidor corporativo e todos os grandes fundos internacionais americanos e europeus estão presentes em Portugal, quer em grandes projetos turísticos ou residenciais, ou projetos de escritórios ou comerciais. Lisboa está a modernizar-se a uma velocidade impressionante. Podemos dizer que há 6 anos atrás as ciclovias não faziam parte da paisagem da cidade. Hoje em dia temos cerca de 200 km de ciclovias, o que significa o seguinte: além da reabilitação dos edifícios na parte antiga da cidade, todos os investimentos em infraestruturas têm acompanhado este investimento. Portanto, acompanham o investimento na reabilitação e valorizam esse mesmo investimento que é feito na reabilitação. Uma das grandes vantagens de Lisboa, que comparativamente às cidades brasileiras pode ser considerada uma cidade muito pequena, uma das grandes vantagens de Lisboa é que Lisboa tem uma paisagem muito diversificada, Lisboa e Portugal inteiro. E, portanto, quem vem a Lisboa e visita Lisboa, na prática nunca se cansa, porque a paisagem muda, temos o antigo, temos o moderno, temos uma diversidade de pontos de interesse enorme
faz com que as pessoas venham, fiquem 2, 3 semanas e repetidamente voltem à cidade para a conhecer melhor. Muito perto de Lisboa temos Cascais e Estoril, que são duas cidades que são, na prática, marcas mundiais, são conhecidas mundialmente, Cascais e Estoril, principalmente. Cascais não é só a cidade, é todo um concelho que tem evoluído no seu desenvolvimento urbanístico e a procura, ou melhor dizendo, a falta de produto que todos nós podemos detectar em Lisboa estende-se também a todo o concelho de Cascais e cada vez mais também ao concelho do Eiras. Todas estas regiões têm patrimónios históricos, têm marinas, têm praias muito bonitas. Sintra é uma cidade conhecida pelo seu ambiente romântico, é uma cidade muito bonita e é um destino obrigatório de quem nos visita. E passamos ao Porto, que é, digamos, o grande rival, a cidade grande rival de Lisboa, não só em termos de desenvolvimento económico, mas pela a sua carga histórica e também pela audácia em termos de arquitetura. Devo dizer que o Porto tem uma das faculdades de arquitetura mais conhecidas do mundo e já 3 dos seus arquitetos formados na Faculdade de Arquitetura do Porto, ganharam aquilo que é o Prémio Pritzker, que é semelhante ao Prémio Nobel que se dá a outras atividades. Esta é a Casa da Música. Curiosamente, isto foi um concurso internacional, não é de um arquiteto português, mas é demonstrativo da modernidade que o Porto também encerra, mas foi um concurso internacional e este edifício é obra de um grande arquiteto alemão. Quer Lisboa, quer Porto, Braga e um pouco por todo o país, a investigação e o desenvolvimento da área digital são intensas. Inclusivamente, eu penso que todos vocês sabem que o principal evento na área tecnológica de startups, que junta startups e as grandes empresas da área tecnológica, esse grande evento que é o Web Summit realiza-se em Lisboa todos os anos na primeira semana de novembro e aconteceu pela primeira vez em 2017. É um evento que saltava de cidade europeia em cidade europeia e a primeira vez que vem em Lisboa, o impacto que teve nas 50 mil pessoas que estiveram presentes, o impacto foi tão grande que decidiram no ano seguinte repetir o evento em Lisboa, depois decidiram repetir mais 2 anos e até que no último evento, em 2019, decidiram que o Web Summit se realizará em Lisboa até o ano 2028. E devo-vos dizer que são cerca de representantes de 170 países que participam neste evento e mais de 70 mil pessoas. O Porto tem paisagens de cortar a respiração, temos aqui paisagens lindíssimas e o próprio Douro desenvolveu-se muito, não só na arte de produção de vinho, mas também na concepção de pequenos hotéis boutique distribuídos pelas diferentes quintas da região. Bom, quem não gostaria de ter um almoço ou um jantar
com uma paisagem destas. O Algarve é um outro destino. É um destino mundial, principalmente dos ingleses, irlandeses, alemães, mas cada vez mais os brasileiros descobrem melhor o que é o Algarve e há muitos investimentos brasileiros no Algarve. Não só o investidor individual, mas incorporadores que estão a desenvolver alguns projetos no Algarve. O Algarve tem a particularidade de, desde há 5 anos, ser considerado o melhor destino mundial do Golfo. É um pequeno distrito no sul de Portugal e tem mais de 35 campos de golfe. Penso que tem 37, 38 campos de golfe, alguns Championship Golf Courses. Eu chamo aqui a atenção para a região do Alentejo litoral, nomeadamente a região de Grândola. É em Grândola que existe a Comporta, que já é uma marca internacional, onde é um destino turístico muito elitista, mas já de âmbito mundial, e onde vai acontecer, vai começar a ser construído o maior resort turístico da Europa e um dos maiores do mundo. Vão ser em termos de autorizações, estão dadas autorizações para 1 milhão de metros quadrados de área bruta de construção acima do solo, numa região de 12 mil hectares. No entanto, o grupo de investidores que comprou a Comporta pretende fazer uma construção ainda de mais baixa densidade do que aquela que estava prevista, e neste momento fala-se somente em 350 mil metros quadrados. Mesmo assim, enfim, é um empreendimento gigantesco que vai ter infraestruturas muito importantes, e todo o imobiliário neste momento existente na cidade de Grândola e nas pequenas cidades envolventes a Grândola, todo este imobiliário vai ter uma valorização fortíssima. Já há muitos investidores internacionais a investir nesta região, quer na Comporta, quer em Melides, e são investimentos muito importantes que estão a acontecer nesta região. Os brasileiros, na generalidade, conhecem a Comporta, tem havido investimentos individuais importantes e, inclusivamente, há incorporadores brasileiros que procuram algumas oportunidades para fazer desenvolvimento de projetos, principalmente de moradias. O imobiliário em Portugal é acompanhado de boas condições de financiamento. Condições de financiamento que neste momento a expectativa é de 65% do valor da aquisição ou de avaliação, até um máximo de 40 anos, desde que a idade dos titulares não ultrapasse os 75, 80 anos. E com taxas de financiamento muito vantajosas, que normalmente não ultrapassam 1,5 ao ano. No processo de compra e venda de imóveis, quando chegamos à escritura, há dois impostos que são obrigatórios de pagamento e sem os quais o notário não executa a escritura. No entanto, estes impostos podem ser pagos até 1 hora antes da escritura e pode ser pago por multibanco, seja qual seja o valor, e
perante o notário tem que se exibir a prova de pagamento desses mesmos impostos. Selecionamos aqui algumas oportunidades disponíveis no momento. São oportunidades em Lisboa, no Porto e na Ericeira. Ericeira é uma cidade conhecida mundialmente porque é um destino de surf importante. Assim como o Algarve tem uma fileira do negócio do golfe, a Ericeira tem uma fileira do negócio do surf e por isso mesmo é conhecida mundialmente. Na apresentação dos imóveis, e uma vez que o vídeo se tornou mandatório na apresentação, temos aqui vídeos que eu, neste momento, a minha dúvida é se conseguimos ter som ou não. Vamos experimentar de novo. Tem som? Não, Carlos, não tem som, mas acho que dá para, pelas imagens, dá para... Não entendo. Seria bom ter uma música portuguesa de fundo, mas não tem, não. Não tem. Isto tem, de facto, um som propício a um vídeo destes. Isto é um vídeo de uma propriedade com uma localização fantástica e que os brasileiros bem conhecem. Junto ao Príncipe Real e ao Chiado, e que tem por meio, a meio caminho, o Mirador de São Pedro de Alcântara. Outra raridade é que é um edifício com estacionamento. Nesta área é de facto raro. Esse é um T3, né? É um T3, é um apartamento com 135 metros quadrados, cheio de luz, e tem um preço por metro quadrado muito abaixo da média desta freguesia. A média desta freguesia anda nos 8.500 euros o metro quadrado. Este apartamento está nos 5.555 euros o metro quadrado. O que faz com que este investimento seja um bom investimento, sem margem para dúvida. Aqui vimos um escritório que pode ser um quarto também. É muito difícil, eu diria mesmo, é muito raro encontrar um apartamento destes nesta área. Na área do Príncipe Real e do Chiado não é nada fácil encontrar uma oportunidade destas. E aparece com um preço muito atrativo, porque digamos que é um negócio de ocasião. Temos aqui os dados do apartamento, 750 mil euros, mas em termos de valor absoluto é um valor significativo, mas em termos de preço por metro quadrado é um valor muito vantajoso. Desligar um pouco o computador. Deixa eu pôr aqui, ó. Vocês veem aqui a localização. E passamos da freguesia da Misericórdia para a freguesia da Graça.
A Graça está, como todas as freguesias de Lisboa, numa revolução permanente em termos de reabilitação, e este apartamento é um apartamento que tem, teve uma reabilitação muito bem feita. O preço é diferente e tipologia diferente. Estamos a falar de um T1. O prédio foi totalmente reabilitado também. Uma pequena observação, Carlos, e todos, o T1, o número significa o número de dormitórios, né? Então, T1, Obrigado, obrigado. T2, 2 dormitórios, T3, 3 dormitórios, assim por diante. Exatamente. Agradeço ter esclarecido essa questão. Estamos a falar de um primeiro andar com espaço exterior muito agradável mesmo. É um T1 em que o quarto é uma suíte e depois tem mais um banheiro social. O que também não é um layout muito vulgar, muito fácil de encontrar em Portugal. Na lateral tem vista rio. Apartamentos reabilitados com esta qualidade e num edifício ele próprio também reabilitado na totalidade, não é fácil de identificar. É um T1 com 74 metros, portanto, para ter um dormitório é uma área grande, considerada grande, e temos aqui um valor de 335 mil euros. E, portanto, está exatamente na Rua do Val de Santo António, que é uma das ruas mais conhecidas da Graça. Passando para o outro lado da cidade, perto de Belém, temos a Ajuda, onde há o Palácio Nacional da Ajuda, e é uma área também efervescente, com um conjunto de oportunidades com um preço atrativo. Este apartamento é vendido mobilado.
Carlos, importante. Piores é neste Carlos, momento uma das grandes tendências provocadas por este confinamento a que todos nós fomos obrigados e, portanto, se já eram valorizados, passaram a ser ainda mais valorizados. Carlos, importante citar que todo o processo de venda pode ser feito totalmente à distância, né, com advogados, com procuradores. O cliente pode fazer toda a aquisição sem sair de casa, né? Aqui no Brasil mesmo ele pode comprar o imóvel. Sem dúvida alguma. Este apartamento são 245 mil euros. Para T1, para T2 é uma área standard, 75, 80 metros quadrados é a área standard de um T2 em Portugal. E tem um preço por metro quadrado também muito abaixo da média do valor da freguesia, 3.266 euros por metro quadrado. Neste apartamento, que é uma moradia, nós não temos vídeo, temos uma sequência de fotografias, mas não é propriamente um vídeo. Talvez não valha a pena passar por esta sequência de fotografias, mas é uma moradia também na ajuda e é uma moradia toda ela reabilitada. São 2 dormitórios, 80 metros quadrados, 185 mil euros. É de facto uma oportunidade também que não é fácil encontrar. Eu devo dizer que nós preocupámos em trazer para esta apresentação opções de investimento que em si mesmo seja fácil de observar que são bons investimentos, boas oportunidades de aplicações, de aplicações financeiras. Temos aqui um apartamento em Campo de Ourique que a localização é fantástica. Os brasileiros, quem conhece Lisboa, os brasileiros que conhecem Lisboa adoram Campo de Ourique. É um bairro muito português, é um bairro que tem vida própria comercial. As pessoas poderiam fazer a vida toda dela dentro da própria freguesia, sem ter que se deslocar para outro lado da cidade. Quem lá vive não sai de lá. É de facto uma freguesia que fixa as pessoas que lá vivem. Temos aqui um apartamento que é um apartamento, é um rechão alto, cujo layout atual não é um layout ideal. E o que é que nós fizemos? Consultámos uma empresa de arquitetura e que fazem obras, e eles modificaram totalmente, fizeram um projeto de modificação integral do layout e com essas obras, que são cerca de 75 mil euros, o apartamento fica um apartamento fantástico numa localização onde é raro encontrar produto disponível. O apartamento, tal e qual como está, são 285 mil euros. Com os 75 mil euros fica um produto que é muito apetecível para o chamado Golden Visa dos 350 mil euros. E portanto, ele tem a configuração ideal para este tipo de investimento. Com o Golden Visa de 350 mil, tem forçosamente o prédio que ter mais de 30 anos e tem que ter obras de reabilitação
e, portanto, este apartamento preenche todos esses requisitos. E chegamos aqui a um empreendimento que é o Oásis, numa das melhores localizações de Lisboa. É este edifício aqui, com os painéis brancos, e é um edifício que está ainda a ser reabilitado. Era um edifício de escritórios e vai ser um edifício de habitação. São 55 apartamentos. Para Lisboa é um edifício com um número de apartamentos raro, em termos de dimensão, e tem T1s, T2, T3 e T4, e a localização é nas Avenidas Novas, muito perto da Praça do Saldanha, que é das praças mais conhecidas em Lisboa. O arquiteto é o arquiteto Federico Valsassina, que é um dos melhores arquitetos do país e de renome internacional. Portanto, este edifício tem todas as condições para ser um edifício que constitui um bom investimento para quem lá invista. Nós, neste momento, aquilo que aconselhamos, olhando para as disponibilidades, é um investimento em apartamentos T2, 2 dormitórios, com uma área boa, de 84 metros quadrados de área interna e quase 11 metros quadrados de varanda. E este edifício tem também estacionamento, o que não é muito vulgar nesta área da cidade. E este T2 tem 2 estacionamentos. Um estacionamento aqui, cada estacionamento numa área destas vale 50, 60 mil euros. Portanto, em termos de valorização, este empreendimento está muito bem posicionado. Ainda há algumas unidades T2 e, portanto, é um investimento que nós vivamente aconselhamos. Estes T2, este edifício tem apartamentos atardós, portanto, na parte de trás, e tem apartamentos virados para a rua principal, e aquilo que nós aconselhamos aos nossos investidores é o investimento nos apartamentos virados para a rua principal, onde nós prevemos que a valorização seja maior. Depois destas oportunidades em Lisboa, passamos para o Porto. O Porto tem edifícios reabilitados, tem apartamentos reabilitados, mas tem também edifícios novos sobre o rio, como vocês estão a ver neste edifício que se chama o edifício panorâmico. E aqui em causa está um edifício, um apartamento de 3 dormitórios, que este edifício literalmente está sobre o rio e tem vista mar também. Neste momento as obras já estão concluídas. E temos aqui
a síntese do apartamento. Estamos a falar de 144 metros quadrados, com 2 suítes e uma master suite, portanto, os 3 quartos são todos em suíte, e tem um banheiro social, portanto, tem um layout muito adequado àquilo que o investidor brasileiro gosta. A cidade do Porto tem preços mais baixos que a cidade de Lisboa e, portanto, temos aqui um preço praticamente 4.000 euros por metro quadrado, que em Lisboa, com uma localização destas, seria literalmente impossível de encontrar. E é um edifício, estamos a falar de um edifício que incorpora uma infraestrutura de lazer, spa, piscina, ginásio, enfim, e um jardim. Portanto, não é fácil encontrar na cidade do Porto um edifício com estas características. Este T3 é o último T3 disponível neste edifício e fora desta tipologia só existem mais 2 T1s, o resto está tudo vendido. Portanto, o edifício está em cima do rio. Temos aqui, na área do Porto, na envolvente do Porto, em Santo Tirso, uma pequena quinta em que a casa está totalmente reabilitada e é uma casa num lote de 4.200 metros quadrados, 4 quartos, 2 suítes. A casa em área bruta de construção interna são 350 metros quadrados. Tem tudo. Praticamente aquilo que se pretende numa casa deste tipo, bons espaços exteriores, um jardim muito bem cuidado, muito bonito, e por 420.000 euros. É também uma excelente oportunidade, tendo em conta que a casa em si está como nova. A distância desta quinta em Santo Tirso ao Porto serão uns 20 minutos. Portanto, aqui em Portugal, essa é uma das particularidades, tudo é perto de tudo. No Brasil, face à dimensão do país, tudo é longe de tudo, como é na China, Brasil, Estados Unidos, enfim, nos grandes países, as distâncias são sempre enormes. Aqui, num país pequeno como o nosso, tudo é perto de tudo. Passamos para a última propriedade, que é muito perto de Lisboa, na Ericeira, a cidade que vos falei. É uma penthouse com 3 dormitórios, com uma vista de perder a respiração, com uma vista mar fantástica. Esta penthouse tem piscina, portanto tem um espaço exterior muito bom, muito bonito e tem um preço que eu considero extraordinariamente atrativo, 598.000 euros. Estamos a falar de uma área, de um preço por metro quadrado de quase 4.000 euros. É um T4 e o interior, quer os interiores, quer os exteriores, mostram bem o que é este apartamento. Deixe-me só ver aqui uma situação. Com muita pena minha, não foi aqui colocado o vídeo. Existe um vídeo deste apartamento que permite perceber melhor a qualidade do apartamento e as vistas que ele tem.
aquela não era a última propriedade, esta sim é a última propriedade. Carlos, aquela propriedade anterior, você só tem essa unidade no prédio, é isso? Só temos esta. Certo. Só temos esta. E mesmo dentro da Ericeira, apesar de ser uma vila, uma cidade em cima do mar, um apartamento com estas características é muito raro. Não sei se há outro na Ericeira. Ericeira, para quem não sabe, fica a 30 minutos de Lisboa. É tudo por autoestrada, portanto, é com uma distância de Lisboa a Cascais, é muito semelhante. A última propriedade é esta, de facto, é outra das grandes tendências do mercado imobiliário mundial, que é a compra de pequenas quintas. Eu penso que no Brasil vocês chamariam isto de chácara. São pequenas quintas que passaram a ter uma procura duplicada, triplicada, quintuplicada face aos problemas que esta crise pandémica nos trouxe a todos. Esta quinta é muito interessante. Vocês reparem, a casa está totalmente reabilitada, tem 12 mil metros quadrados a quinta, em que 10 mil metros quadrados são ocupados por uma vinha, é na região de Palmela, portanto em Setúbal, por uma vinha muito bonita. Naturalmente que não tem que a vinha tem que ser, a produção da vinha tem que ser entregue num outro local para a produção, mas a produção aqui é de uma casta que não é muito vulgar, de uma casta de vinho que não é muito vulgar, e que toda a produção desta casta, nesta região, está comprada, tudo o que aparece, toda a produção é automaticamente comprada. E tem o preço de 695 mil euros. É um preço muito atrativo. Palmela também fica a cerca de 30 minutos de Lisboa. É uma região muito bonita, histórica, fica perto de Azeitão, tem locais muito bonitos, tem uma produção de queijo fantástica, tem uma produção de vinho muito boa também. Aliás, Palmela é a região do Bacalhoa, da Quinta da Bacalhoa, que eu penso que vocês conhecem bem, ou pelo menos já ouviram falar. Portanto, é uma região grande produtora de vinho, grande produtora de bom queijo, e tem uma vida muito agradável. Depois, em termos escolares, é curioso que tem um colégio internacional conhecido, muito bom, em Palmela, e depois 30 minutos de Lisboa não é nada. É uma distância que qualquer um faz todos os dias, facilmente. Bom, eu devo-vos dizer que, com a experiência que nós temos tido no mercado brasileiro, a presença que nós temos tido no mercado chinês, no mercado russo e em todos os mercados internacionais, diz-nos que os investidores que investem em Portugal não investem somente por uma razão de rentabilidade e de valorização. Investem por um mix de razões, entre as quais está, em primeiro lugar, a segurança que o país tem. Portugal é considerado o terceiro país mais seguro do mundo. A diversidade de paisagem, o estilo de vida extraordinariamente agradável que se tem em Portugal. Nós temos talvez o melhor clima da Europa.
é um clima temperado marítimo, em que não temos grandes oscilações de temperaturas. Temos praias lindíssimas, não são praias de areia castanha, são praias de areia branca, como vocês têm também. Não são praias tão grandes como vocês têm. Embora nós tenhamos na Comporta uma das maiores praias do mundo, com 43 quilómetros 43 quilómetros de mar, de linha de mar, de praia. E depois temos uma gastronomia que é considerada das melhores do mundo, temos um vinho fantástico, portanto, o conjunto de razões que leva a que o investidor internacional invista em Portugal tem a ver com um conjunto de emoções. Emoções em que ele sente que investindo neste país está a investir de um modo seguro, quer em termos da sua vida pessoal, quer em termos do investimento propriamente dito, e com valorização ano após ano e com rentabilidade muito razoável, não é a melhor do mundo, mas é uma rentabilidade muito razoável, e com uma dinâmica de mercado tão grande que, se ele quiser liquidez, ou seja, se ele quiser vender a sua propriedade por uma necessidade, por uma eventual necessidade de liquidez, ele vende rapidamente. O que se passa no país é que há falta de produto. Nós não temos no mercado uma grande disponibilidade de produto, e a nossa grande dificuldade é em identificar para cada cliente o produto adequado. Não é fácil. Estamos aqui em representação da Remax IHB, estamos aqui para vos receber com todo o profissionalismo, com todo o carinho que todos os brasileiros nos merecem, naturalmente. Muito obrigado. Obrigado, Carlos. Carlos fez uma viagem, né? Uma viagem a vários pontos de Portugal, né, Carlos? Mostrando exato. variações de oportunidades, né? Em Lisboa, aeroporto, e assim o foco, como nós falamos, era justamente a questão do Golden Visa, e aí o Carlos mostrou oportunidades que eram de investimentos inferiores a 500 mil, mas conforme o Dr. Bruno disse no início, o investidor pode comprar mais do que uma propriedade para compor o total valor necessário ao investimento para a obtenção do Golden Visa, né? Não necessariamente um imóvel apenas, ele pode diversificar adquirindo mais do que um imóvel, pode ser um imóvel também residencial e outro comercial, assim, ou seja, o objetivo aqui era mostrar variação de oportunidades, não é isso, Carlos? Exatamente, e elas existem. É muito interessante que o investidor brasileiro é aquele que mais diversifica as localizações onde investe em Portugal. Enquanto que as outras nacionalidades se concentram muito em Lisboa, Cascais, Porto, os brasileiros investem em Grândola, investem no Algarve também, investem na Ericeira. Temos feito vendas a investidores brasileiros na Ericeira, em Leiria, Coimbra, Braga, enfim, porque muitos dos investidores brasileiros têm família com diferentes origens em Portugal, e, portanto, muitos deles procuram as origens familiares e procuram também investir nas suas raízes. De modo que é por isso que o investidor brasileiro diversifica muito o investimento em Portugal. Carlos, deixa eu fazer uma pergunta. Se uma determinada família ou uma pessoa quiser comprar um imóvel que esteja ainda em lançamento, que é muito raro, né? É difícil encontrar essa situação, né, Carlos? Mas digamos que você encontre aí um apartamento que vai ser lançado, um prédio que vai ser lançado, e a pessoa possa fazer um fluxo de pagamento aí
Só que para obter o Golden Visa, ele tem que investir necessariamente 500 mil e depois fazer uma programação de pagamento. É assim que funciona? É assim, quando há um lançamento, para ter o acesso ao Golden Visa, tem que estar, o investidor que pretende o Golden Visa tem que aguardar que esteja constituída a propriedade horizontal nesse edifício. Porquê? Porque isso é exigido, o cadastro do apartamento na apresentação, no dossiê que é apresentado ao SEV, e, portanto, para o Golden Visa há essa dificuldade. Mas devo dizer que os brasileiros são grandes investidores em lançamentos em Portugal. Os principais investidores nos lançamentos são os portugueses, continuam a ser os portugueses, e depois brasileiros e franceses estão ali numa luta renhida pelo segundo lugar. Mas os brasileiros investem muito nos lançamentos, não necessariamente para o Golden Visa. Investem porque querem comprar naquele mesmo local, naquele mesmo edifício. A esmagadora maioria dos investimentos brasileiros tem a ver não só com Golden Visa, ele diversifica-se com Golden Visa e com investimento pessoal, de lazer, de vivência. Não necessariamente para a obtenção do Golden Visa, você está dizendo. Exatamente. Né? Okay. Exatamente. Então, pessoal, eu não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma curiosidade aí com o Carlos, para que nós possamos partir para o encerramento, né? Nós já estamos aí com bastante tempo no ar aí, né? Nós começamos às 18, estamos com 2 horas aí já no ar. Passa rápido, né, Carlos? Passa rápido, passa rápido. E para o Carlos lá já é meia-noite, né? Já é meia-noite e 5. Então já deve estar cansado. Então, estou bem. Está bem? Estou bem, foi um prazer estar aqui convosco, naturalmente. Muito obrigado, Carlos. Se alguém tiver perguntas, estamos à disposição, mas eu queria agradecer, a apresentação foi excelente, muitas oportunidades. Muito bom, meu caro. Muito obrigado pela tua participação, pela participação do Bruno. Foi um prazer estar perto e ouvindo vocês. Peço desculpa aqui pelo acidente da falta de som. Eu prometo que no nosso próximo encontro terei esse problema resolvido, ok? Agradecemos também, então, ao doutor Bruno e a todos os nossos parceiros e possíveis clientes que estejam nos ouvindo. E saúde a todos e até uma próxima oportunidade para falar um pouquinho mais de Portugal. Saúde a todos, um grande abraço. Obrigado, Um abraço Carlos. para todos. Obrigado a todos. Tchau, tchau.